O Bahia estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20. Existem algumas nuances que a gente pode muito bem falar a respeito desse jogo. A primeira delas é exaltar a ousadia do seu técnico em armar um time ofensivo, em armar um time que, querendo ou não, ia para cima e ia chegar dentro do seu adversário com qualidade. Roger David Martins, João Cone, Juninho e o nosso querido Gustavo Guim. Qualidade. Zé Guilherme fazendo a sustentação no time de baixo com o David Martins me deixaram uma boa impressão. Roger Gabriel não, muito mal no jogo, muito escondido. Ao ser substituído, não cumprimentou o Pedrinho, que entrou em seu lugar, que também pouco fez. O Bahia perde o jogo muito por mérito das pouquíssimas chances criadas e a efetividade que o Corinthians teve no seu executar das chances. O Bahia, ano passado, perdeu para esse mesmo Corinthians. 4-2 em Itaquera, um jogo bem murriento, onde o Bahia estava ganhando e por conta do seu treinador perdeu o jogo. Hoje não foi por conta e por culpa do seu treinador. O Bahia perdeu o jogo porque não funcionou no segundo terço do jogo. E o goleiro do Corinthians fez grandes defesas. Há quem diga que um Del ia fazer a diferença, o Vitinho ia fazer a diferença, que outros jogadores que estão treinando no time de cima iam fazer diferença. O Cauã Davi fez falta nesse time, jogando ali pelo lado direito. O Bahia não logrou êxito. O time não é ruim, não é mal montado, mas assim, alguns jogadores precisam calçar as sandálias da humildade e jogar de uma maneira mais proativa dentro do jogo. Isso não aconteceu. Perdeu para uma equipe organizada do Corinthians que soube explorar os seus pontos fortes, que foi a jogada de lado, a bola enfiada no último terço, a jogada de ponta, no primeiro gol, no lado esquerdo do Bahia, o lateral me toma um drible miserável e o cara do Corinthians puxa para dentro. No corte, o lateral direito, o Daniel não consegue cortar. Bahia toma o gol. Ah, João, esse time sub-20 não presta. E é esse o comentário que a gente vai ouvir em muito das rodas de amigos e das rodas de torcedores após a derrota de hoje. Lembrar que o Bahia também estreou ano passado, perdendo para o Atlético Goianiense, que foi lanterna da competição na Arena Fonte Nova, pelo placar mínimo de 1-0. Hoje, o Bahia não logrou êxito, não fez um papel bom e não jogou um grande jogo, mas também ficou longe de ser um jogo pirracento, murriento. Falta o Galbez entender e acertar como ele quer jogar. Ele tem o David Martins, que para mim foi uma grata surpresa, jogando muito bem, armando bem as jogadas. Teve também o Zé Guilherme, outra grata surpresa, jogou um bolão, mas para mim, na minha opinião, duas decepções. Né? O Gustavo Guim não funcionou pelo lado do campo, o Roger Gabriel muito discreto, a dupla de zaga hoje razoável, não teve falha nos gols, o lateral direito tenebroso. O Daniel hoje conseguiu errar tudo, né? Errou tudo do lado direito, né? O Zé Guilherme bem, o Sidney consistente, mas o trio de ataque montado e proposto com Gustavo, João Cone e Juninho não funcionou. O Juninho ainda perdeu algumas oportunidades. O duelo dele contra o goleiro do Corinthians foi um duelo assaz divertido para quem gosta de futebol, de se ver, e houve também essa questão do jogo ser um jogo interessante para aquele que senta e assiste o jogo. Bahia não conseguiu lograr êxito. E me incomoda esse fato de um time jogar como nunca e perder como sempre. Me, me chamou, me salta a atenção
como sempre soltou o futebol do Sidney, consistente, distribuindo o jogo, capitão, experiente, parece que joga isso há 30 anos. E a dupla de zaga, hoje, muito bem. Tanto o Fred pela direita, quanto o Dodô pela esquerda, seguros de si. Aí tem que se mexer. Faz, eu sinto falta do Alifer, que seria uma boa válvula de escape, foi vendido para o time do Polissa da Ucrânia, para a base do Polissa, para o Sub-19. Gostaria de ver o Guilherme, Rian Nascimento também teria espaço. Então, tem uma galera que pode ser aproveitada, né? O Bahia, não sei se o Vitinho foi relacionado, ou se ele está treinando com o profissional, tem algumas lacunas, né? O Bahia não ter essa questão de força. A ideia do Galvez foi excelente. Um volante, dois meias, um homem de velocidade pelo lado, dois centroavantes. Só que o Cone era para ele fechar o lado esquerdo. No primeiro gol, ele não atrasou a passada para poder compor a linha. O cara do Corinthians, o Dieguinho, foi para o fundo. No segundo gol, o Cone espanou a bola para cima, ela caiu no pé do Luiz Gustavo, que deu um finesse maravilhoso. E é complicado. A grande baixa do jogo é Gabriel Carioca, que entrou no jogo, deu uma boa dinâmica, estava se mexendo bem, estava fazendo, estava buscando bem o jogo, mas gramado, e aí é aquela coisa que a gente fala. Gramado, os gramados eles são extremamente prejudiciais aos jogadores que têm e que logram qualidade. Gabriel Carioca, Roger, David logram qualidade, exalam qualidade. E quando cai num gramado tenebroso, eles tendem a se machucar. Quando cai num gramado ruim, eles tendem a se lesionar, eles tendem a se quebrar, né? Por conta justamente dessa questão do nível de jogo. Entendam, não é arrasada. Derrotas fazem parte do processo. Contudo, a gente tem que entender que o Leonardo ele está entendendo como é que funcionam as coisas, trabalhou o grupo do Baiano, fez essa questão, trabalhou bem, está entendendo como é que funciona e ele é um grande treinador, as mexidas dele foram bem assertivas, tanto que ele mexe no goleiro, ele mexe no lateral direito e no ponta logo na sequência, juntos, ele tira os dois, depois ele tira o Roger, que já não conseguia render, e o Roger sai com uma empáfia e uma marra maior do que o mundo. Tem que colocar na cabeça desse menino que ele não é o centro do universo e que ele não ganhou zorra nenhuma para estar com essa mala lá em cima. Dá uma segurada. E as as entradas não lograram êxito. O Zé Guilherme bateu o pé para não ser substituído pelo Daniel Lima, né? O Daniel Lima não entrou na lateral esquerda, era uma mudança que a gente esperava ver por conta justamente da questão da modificação, né? E o Bahia pediu essa modificação, né? O técnico pediu, né? Mas com essa questão fica muito difícil. O Bahia vai, né? Jogar contra o Palmeiras o próximo jogo, às sexta-feiras, 15 horas na Arena Barueri. Vamos ver se vai haver transmissão, vamos ver se os caras vão transmitir, porque os direitos dessa competição é da Rede Globo e ela não está muito católica de deixar os clubes transmitirem. Eles transmitem meio que na cara dura. E se o Palmeiras meter a transmissão na quarta-feira, na sexta-feira, a gente vai meter a transmissão na sexta-feira junto com ela para poder trazer para vocês aqui no canal João Bahia. Se tudo der certo e nada der errado, a gente vai se ver num próximo jogo de base, Bahia e Fortaleza pelo Brasil, pela Copa do Brasil Sub-17. Ademais, vai ter o Bavi no domingo, vamos tentar fazer uma transmissão perfeita, maravilhosa, vamos tentar ter gente fora do estádio, vamos tentar conversar com você, torcedor, fazer um negócio diferente, que é final, né?
e é na nossa casa, então a gente tem que fazer isso do melhor jeito possível. Quero de antemão agradecer a você que colou na sua sexta-feira, que ficou em casa assistindo aí o Sub-20 do Bahia, que não logrou êxito, é uma pena, mas eu quero agradecer demais a você que colou, a você que assistiu o jogo comigo, a você que reagiu a esse jogo comigo, e é uma pena que o Esquadrão de Aço não tenha, que os pivetes de aço não tenham logrado isso e não tenham vencido o Corinthians.